Olá você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do Laboratório de Bioativos. Esse canal tem a finalidade de divulgar o conhecimento na temática nutrição, alimentos e saúde. Meu nome é Édira, eu sou professora titular da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e responsável por este canal e responsável também pelo Laboratório de Bioativos. Bom, nesta sessão específica referente à análise de alimentos, nós estamos aqui propondo uma videoaula com conteúdo programático similar ao que é ministrado na disciplina de bromatologia, uma disciplina que faz parte do currículo obrigatório da do curso de nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e pela qual eu sou responsável. Então, nessa sessão específica, nós estaremos trabalhando aqui com o tema Química das Proteínas e o conteúdo teórico dessa aula, vocês conseguem, e das demais aulas aqui dessa sessão, vocês conseguem no site www.unirio.br/análise de alimentos, existe lá um link referente a esse livro de minha autoria, Análise de Alimentos, uma visão química da nutrição, e a quarta edição, que é a última edição que nós trabalhamos, está totalmente disponível lá para vocês gratuitamente. Nós temos duas partes do livro, uma parte associada à bioquímica, na verdade a química dos alimentos, também podemos chamar de bioquímica, é uma discussão saudável, e uma segunda parte associada à análise de alimentos. Esse conteúdo específico dessa aula, de uma revisão da química das proteínas, vocês encontram na primeira parte do livro. Como a gente vem conversando aqui, a grande vantagem da gente ter essa aula, esse vídeo, né, é que vocês podem se preparar para essa aula. Vocês podem se preparar tanto no aspecto físico, de organizar o local que vocês vão estar assistindo, com seu lápis, caneta para fazer suas anotações, vou parar e voltar a hora que vocês bem entenderem, mas também no aspecto de estar assim preparado para receber todas as informações. E uma forma muito legal de fazer isso é você deixar a mente mais livre, né? Porque a gente entra em sala de aula normalmente trazendo uma série de informações do momento anterior, ou de uma aula anterior, ou da chegada na universidade, etc. Então aqui a gente pode se preparar. E uma maneira que eu acho ótima para se preparar para isso é a gente dar chegar e realmente se entregar. E nesse chegar e se entregar, a gente ouvir uma música que pode ser uma música que libere tudo, pode ser uma música que dê uma relaxada, e nós vamos ouvir uma música. Bom, a música que eu estou sugerindo para essa aula, eu não vou nem comentar muito, mas vou comentar só depois, mas é uma música que eu sugiro que vocês fiquem de olhos fechados e sintam a música. Sintam a música e daqui a pouco a gente conversa, ok?
Profunda música, né? Para mim é uma música muito profunda e, de certa forma, eu fiz uma escolha bem especial, porque todas as proteínas, todas as moléculas orgânicas são moléculas da vida, mas a proteína tem todo um mistério da vida, então é bem interessante a gente pensar nessa estrutura dessa molécula aqui, com essa visão de algo assim muito profundo e muito dentro da raiz. Então, por isso que eu fiz uma escolha dessa música. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos aqui continuar a nossa atividade. Na verdade, vamos começar o nosso bate-papo hoje sobre a química das proteínas. Como a gente vem sempre fazendo, quando a gente começou a conversar sobre os carboidratos, é importante que a gente conheça o que é a estrutura proteica. Então, vocês observem aqui na estrutura proteica que nós temos envolvidos no contexto geral dessa estrutura, nós temos envolvido aqui nós temos envolvido as moléculas de oxigênio, carbono, nitrogênio, aminoácidos, né, cadeias de aminoácidos que ele está apresentando aqui, e hidrogênio. Basicamente, nessa estrutura, o que nós temos de diferente da molécula orgânica quanto constituintes químicos na estrutura que está sendo apresentada aqui é a presença do nitrogênio, que traz uma característica própria às estruturas proteicas. Então, a partir dessa ideia, a estrutura proteica, toda estrutura proteica, independente porque nós temos outros constituintes químicos presentes em algumas dessas estruturas proteicas, mas toda a estrutura considerada proteica vai ser representada por uma estrutura que tem um grupamento amino, um grupamento carboxílico e a presença de um carbono assimétrico. O que a gente está observando aqui na verdade não dá para vocês visualizarem, assim, não tem um point aqui nessa gravação, mas o que a gente está observando aqui? A gente está observando na figura, em ambas as figuras, o carbono, né, o carbono central, ligado a 4 grupamentos distintos. Nessa figura ele está ligado ao hidrogênio, parte superior, ao grupo carboxílico, à direita do carbono, o grupo amino à esquerda e um R representado por uma cadeia carbônica na parte inferior. Se esse R está sendo substituído por um hidrogênio, você tem um único aminoácido que não tem essa característica da presença da estrutura anomérica, ou seja, da presença do carbono assimétrico. É a única característica, o único aminoácido que não vai ter esse carbono assimétrico. E você também observa que todos eles vão estar com a presença do nitrogênio, a representatividade do nitrogênio. Então, essa ideia de não ter, deixa eu só confirmar uma coisa aqui, mas eu já estou confirmando, mas essa ideia, assim, dessa estrutura proteica, o que ela tem de diferente, que a gente já esteve conversando na primeira aula, o que ela tem de diferente nessa estrutura proteica, é a presença desse constituinte que é o nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele vai ser fundamental para que a gente identifique esta fração proteica, tá? E a gente também já esteve conversando lá na primeira aula, que quem não escutou e queira escutar a respeito de análise, a respeito de composição química dos alimentos, a gente mencionou a respeito dessa fração de nitrogênio que nós consideramos que todo nitrogênio identificado num alimento, ele é proveniente de uma estrutura proteica. E nós associamos essa estrutura proteica à presença
desse grupamento carboxílico e desse grupamento amino. E dentro dessa estrutura, dentro dessa visão, a gente sabe também que existem outros compostos que fazem parte da composição do alimento que não apresentam essa estrutura característica da proteína por não ter o grupamento amino e o grupamento carboxílico, mas que tem nitrogênio nas suas estruturas. E aí nós estamos falando de algumas vitaminas, de alguns compostos fenólicos, mas na fração, assim, na verdade, eles não têm essa estrutura e, consequentemente, não vão ter as funções associadas à proteína, mas dentro da fração proteica, da fração química, onde se identifica a presença do nitrogênio, que a gente quantifica essa fração proteica, identificando a presença do nitrogênio, dentro dessa fração, a gente acaba tendo prioritariamente a estrutura proteica. E por isso que a gente considera que esta fração proteica, onde nós vamos estar efetivamente analisando o teor de nitrogênio, pelo método de Kildo, que a gente já vai relembrar, mas a gente já falou isso lá na composição dos alimentos, essa fração proteica, prioritariamente, o que você tem ali em maior proporção corresponde ao nitrogênio proteico. Então, a fração do nitrogênio não proteico, ela é muito insignificante na maioria dos alimentos. Obviamente que nós temos algumas especificidades de que nós também já fizemos esse comentário em algum momento, e se não fiz, estou fazendo aqui agora. Por exemplo, quando você resolve determinar o teor de nitrogênio em alimentos que tenham alto teor de cafeína, que são trimetilxantinas, e aí você vai ter um teor significativo do nitrogênio não proteico sendo quantificado como nitrogênio proteico, e aí você tem, obviamente, mecanismos para fazer essas separações, mecanismos químicos para fazer essas separações. Então, vamos voltar aqui a conhecer a ideia da estrutura proteica. Então, o que a gente tem aqui, né? Como a gente estava falando, a gente tem esse grupamento carboxílico, o grupamento amino, a presença de um carbono assimétrico quando o R não está sendo representado pelo nitrogênio, e isso já traz uma característica a essa estrutura química similar à característica dos carboidratos que nós já estudamos, que é a presença de um carbono anomérico que permite o desvio da luz polarizada. Beleza? Muito bem. Com esta visão do grupamento carboxílico e do grupamento amino, nós passamos também a ter um olhar que essa estrutura proteica, que ele está sendo representado pela unidade básica do aminoácido, por isso ele é chamado assim, uma fração amina, um grupamento amino, um grupamento ácido, então ele é chamado de aminoácido. Você tem ali uma característica nessa estrutura de grupamentos polar e grupamento apolar, onde a carboxila está sendo está representando o grupamento polar e o grupamento amino, a fração apolar da estrutura proteica. E o que isso tem de grande importância? Nós estamos falando aqui num aspecto químico que nós temos uma estrutura que pode se comportar como um ácido ou também como uma base, dependendo do meio onde essa estrutura se encontra. E isso faz com que a gente possa dizer que nós temos uma substância química, né, uma estrutura química, que tem um comportamento anfótero, ou seja, ele tem essa propriedade anfótera que é poder estar se comportando como um ácido, como uma base, e isso faz com que essa substância tenha uma ação tamponante. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você tem um pH do meio, que ele você quer manter ele fixo, essa proteína acaba se comportando para o equilíbrio desse pH. Então, dentro do nosso organismo, as proteínas elas são as grandes responsáveis por tamponar o pH
mas também nós sabemos no aspecto químico que existe um limite de força do tampão. Então, obviamente, isso daí tem uma faixa de pH que essa propriedade tamponante das proteínas vai funcionar. Em outras faixas de pH isso já não vai acontecer. Então, isso é algo assim de extrema importância, porque o que vai acabar acontecendo em todas as transformações dentro de um meio fisiológico que vai promover a alteração do pH, as proteínas vão se ajustar de tal maneira que elas acabem funcionando ou como ácido ou como uma base para equilibrar aquele meio. Muito bem. Quando eu estou tendo essa visão, e a gente falou lá que nós temos um grupamento polar e um grupamento apolar, a gente também vem sempre mencionando a respeito de alimentos, que o alimento ele é um sistema em dispersão, aonde ele tem as interações químicas entre os constituintes presentes, né, que compõem aquele alimento, as frações de proteína, carboidrato, água, minerais, etc. e tal, essas frações interagindo entre si justamente porque elas acabam tendo essa estabilidade nesse sistema de dispersão. E aí o aminoácido, por ele ter esse grupamento grupamento carboxílico e grupamento amino, que dá características de uma fração polar e de uma fração apolar, ele também tem uma propriedade muito importante, que é justamente poder interagir dentro dessas estruturas que compõem o alimento, interagir tranquilamente com as estruturas com características polares e com as estruturas com características apolares. Então, o que nós estamos falando disso? Nós estamos falando que a proteína é a grande ponte de ligação entre a fração de carboidratos e água, que tem as características polares, com a fração lipídica, que tem a característica apolar. E a proteína funciona como um meio de contato com ambos. Mas aí, olha que interessante, isso daí estamos conseguindo entender e enxergar. Mas aqui mesmo, quando a gente diz que se há uma mudança de pH do meio, a gente vai acabar tendo um comportamento distinto dessa proteína que vai impactar numa maior ação da fração polar ou apolar, dependendo das condições, e isso também vai impactar na estabilidade dessas interações químicas com as outras frações dos alimentos. Muito legal essa percepção, e vocês aí já estão, com certeza, indo mais além, porque vocês já vieram aí de informações a respeito de processos tecnológicos de produção de alimentos, fontes de proteína, e aí vocês já estão aí compreendendo algumas coisas que nós já vamos já explorar. Muito bem. O que nós temos aqui com essa perspectiva? Nós temos uma coisa que é o seguinte: nós temos nessa estrutura da proteína, a gente olhou esse comportamento de variação de pH com essas propriedades químicas de atuar como um ácido ou como uma base, tendo a propriedade tamponante, sendo um anfótero. Beleza. Com o outro olhar, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o seguinte: para que tenha essas características polares ou apolares, nós vamos estar tendo uma estrutura com carga eletrônica, que é assim, do elétron, carga oh meu Deus, não é de eletricidade, é da presença da carga do elétron. Nós vamos ter ou uma carga negativa que caracteriza um ânion, onde vai estar ali elétrons disponíveis para interação, ou uma carga positiva que caracteriza o cátion, onde vai estar querendo justamente fazer interação com o elétron, que não vai estar ali em maior proporção, então, né, na distribuição da carga elétrica.
E nós sabemos justamente que esses potenciais, né, essas cargas positivas e negativas associadas à presença de elétrons ou ausência de elétrons, elas se estabilizam justamente a igualdade dessa carga elétrica forma um sal, onde eu não tenho, né? Eu tenho uma neutralidade daquela fração ácida com a fração alcalina. E essa neutralidade de frações, eu acabo formando um sal. E aí a gente chama justamente esse sal, dessa proteína, com esse termozinho aí de zwitteron. O que quer dizer isso? Que nós vamos ter essa carga elétrica neutra e isso vai impactar muito com essa carga neutra, com essa carga, ou seja, eu não tenho carga, né? Eu tenho assim a neutralidade dessas forças, então eu não tenho carga presente e eu não tendo essa carga presente, e isso vai impactar muito na interação com as substâncias ao meu redor, porque ela interage, né, a proteína, justamente por ter o grupamento polar e o grupamento apolar, ela tem a capacidade dessa interação com os grupamentos hidrofílicos associado ao grupamento polar, ao grupamento carboxila e com os compostos lipofílicos associados ao grupamento apolar, grupamento amino. Se eu tenho a estrutura neutra numa condição onde eu não vou ter essas cargas disponíveis para essa interação, vou acabar levando a uma condição em que, se eu estou aqui, por exemplo, imaginando que essa substância tem uma interação com a água, e essa interação com a água acontece justamente por essas cargas, e ela acaba não tendo, eu acabo tendo uma condição de promover um meio em que a gente chama até de pontos elétricos, que ele vai estar com as cargas nulas, e dependendo do meio que eu possa estar trabalhando, isso vai impactar significativamente na solubilidade desses compostos, e aí a precipitação deles, e também na interação com os compostos ao redor. Então aqui vocês estão vendo uma curva que nós chamamos assim de curva de titulação, que nós estamos aqui acompanhando a variação do pH com a adição, né, de um álcali, digamos assim. Você tem uma substância ácida e a variação do pH com a adição de um álcali. E nós estamos fazendo essa curva de titulação com o aminoácido alanina. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que ele apresenta 2 pKs, que isso daí tem a ver com a constante de solubilidade no meio, e ele apresenta um ponto também sendo representado por esse PI, que é o ponto iselétrico. E o que isso daqui vai estar dizendo para a gente? Isso aqui vai estar dizendo para a gente o seguinte: se eu estou com um pH alcalino, eu tenho maior carga, né, uma proporção maior dos grupamentos carboxílicos no pH alcalino, grupamento carboxílico em maior proporção, e isso, obviamente, vai dar uma característica mais polar à minha estrutura. Então eu vou estar com uma interação mais associada aos grupamentos hidrofílicos. E se eu tenho, por exemplo, essa estrutura num pH ácido, eu vou estar tendo um grupamento maior carga positiva associada ao grupamento amino, e essa estrutura vai estar com uma interação maior associada ao grupamento lipofílico, diminuindo bastante a solubilidade. Por isso que o pK ele acaba sendo inferior a temperaturas mais altas. E a gente tem aquele ponto que é o ponto de neutralidade, onde não há carga positiva e negativa em excesso. E nesse ponto neutro,
eu posso perder a estabilidade da minha proteína e ela acabar não tendo interação com ninguém. Agora, o que isso acontece? Se eu estou aqui imaginando, como vocês já fizeram aqui, a gente já conversou várias vezes, numa perspectiva de uma titulação, a gente não para nesse ponto, porque para ele estar no ponto isoelétrico, ele tem que estar exatamente numa condição de pH 6,01. Se ele já está com pH 6,07, eu já não tenho mais essa característica, eu já começo a ter carga negativa e, consequentemente, as interações acontecendo. Então, a gente tem que saber o que nós queremos com essa informação para que a gente possa manter se a gente quer manter uma interação adequada no meio, que a gente não trabalhe com próximo a essa temperatura, se a gente quer manter ali uma interação boa, com uma estabilidade boa, ele diz assim, ó, pH aproximadamente 6, eu tenho que ele dá até ali 6,01, eu tenho as cargas iguais. Se eu tenho as cargas iguais, eu efetivamente eu não tenho excesso em nenhuma delas, e aí vai acontecer essa precipitação conforme nós estamos falando. E tudo isso é o impacto na solubilidade, que aí vai perder e vai se precipitar, e obviamente pensando no alimento, na interação química. Isso é uma coisa para a gente pensar da seguinte maneira, com essa informação eu posso imaginar, porque nós estamos falando aqui de uma característica olhando um aminoácido, que é uma estrutura proteica muito mais simples do que qualquer peptídeo ou proteínas. E o que eu posso pensar a respeito disso? Que é o seguinte, com essa informação a respeito de solubilidade desse ponto isoelétrico, desse sal de Zwitteron, que é onde ele vai precipitar, eu posso imaginar que eu tenho possibilidades de aplicar mecanismos que vão fazer uma separação desses aminoácidos, se é o que eu estou buscando. Por exemplo, isso que nós estamos comentando, efetivamente. Então, efetivamente, o que a gente está mostrando aqui é que com essa propriedade química de ter as cargas, né, o aminoácido e as proteínas terem cargas positivas ou cargas negativas associadas a esses grupamentos carboxílicos e amino, você pode aplicar mecanismos que vão promover uma separação dessas estruturas comuns. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês a respeito disso? Estou querendo dizer para vocês que por exemplo, isso que está sendo apresentado aqui para vocês como sendo o método de eletroforese de separação que você pode utilizar, que está um exemplo para separação de aminoácidos. Então, vocês observam que nós temos aí 4 aminoácidos específicos, cada um com um ponto isoelétrico próprio. Lembrando que o ponto isoelétrico é justamente aquele ponto onde você tem uma carga elétrica nula, ou seja, não existem cargas responsáveis por nenhum tipo de interação. Então você tem aquela carga nula que faz que promove esse impacto na solubilidade, na interação química. E aí, também lembrando que nós estamos falando desses pontos isoelétricos associados a essa igualdade ou não das cargas positivas e negativas, e tudo isso que envolve essas cargas elétricas estão associadas à eletricidade, mas que não é o nosso caso aqui uma discussão dessa, nem no aspecto eletrônico, né? Por isso que a gente está falando aqui do aspecto elétrico, do ponto elétrico. Mas até as descargas elétricas que a gente às vezes percebe no nosso corpo, do próprio cabelo, assim, se ele sai, tudo isso tem a ver com a composição e as características químicas dessas substâncias de
de poder estar passando por esses fenômenos físicos que nós observamos com toda essa modificação das descargas elétricas que vão acontecendo. Nós vamos voltar o foco aqui para a nossa aula. Então, observe aqui que o que nós estamos mostrando que a partir dessa propriedade química, onde cada aminoácido tem o seu ponto elétrico específico, você consegue fazer separação de aminoácidos em um meio que você controle os diferentes pHs. Então, você vai separando esses aminoácidos e isso é a base da eletroforese. Então, acaba sendo interessante o que está sendo apresentado aqui para vocês. Muito bem. Uma outra percepção é, aqui voltamos aqui para um momento mais, vamos em frente, que de repente voltou todos os slides ao início, então vamos lá. Então, uma outra percepção a respeito do que nós estamos comentando aqui é essa visão do comportamento em relação à solubilidade. Então, a gente já mostrou, e já assim, de uma maneira geral, deu para a gente perceber claramente nesse aspecto que quando você tem cargas associadas àquela estrutura, ela tem uma capacidade de interação química com o meio hidrofílico, mais a carga associada às carboxilas, e o meio hidrofóbico, mais as cargas associadas ao grupamento amino. E aí o que a gente tem aqui mostrando, sendo apresentado para vocês, justamente o impacto que tem nas interações dos compostos quando você tem uma variação da concentração da presença de sais. Então, o que acontece? O que você adiciona sal no meio, e esse sal no meio aquoso, ele acaba provocando modificações de cargas elétricas no local, ele pode favorecer uma chegada até ao próprio ponto elétrico e com isso provocar uma chegada à carga elétrica neutra, nula, como a gente estava falando dos aminoácidos, e consequentemente impactar na sua solubilidade. Então, isso só para que vocês percebam, e pensando nisso em alimentos, a gente não, porque assim, a visão que a gente teve da eletroforese, a visão que nós estamos tendo aqui, são visões onde a gente está vendo o impacto específico químico com aquela substância pura. Pensando na estrutura do alimento, a gente vai entender alguns comportamentos do sistema que envolve o alimento, justamente pelo comportamento dos seus constituintes. Então, a gente aqui já estudou a parte de carboidratos, onde basicamente a gente observou a influência da interação com a água em função dos seus grupamentos hidrofílicos, mas de formas bem distintas, uma envolvendo uma possibilidade de solubilização e outra envolvendo uma possibilidade de adsorção. E aqui a gente está mostrando que justamente a proteína ela tem essa capacidade de interação com a água, na ideia também que vai acontecer, obviamente, pela sua estrutura, uma adsorção ou uma solubilização, mas que essa interação química com a água, ela é fortemente influenciada por outras substâncias que possam estar presentes no meio, como por exemplo a gente está falando aqui dos sais e o próprio pH. Algo que, de certa forma, não foi tão impactante associado aos carboidratos. Então, essa é uma ideia para que vocês percebam que quando a gente for falar do alimento, a gente observa o que está acontecendo numa estrutura do alimento a partir da composição, da prioridade dos nutrientes. Na verdade, não é prioridade, não é o termo certo. Dos principais nutrientes que vão compor aquele alimento, como vai ser o comportamento geral. Então, essa é só para que vocês tenham essa ideia. E aí, o interessante, saindo um pouco dessa característica das propriedades químicas de interação química,
é a gente observar as propriedades químicas dos aminoácidos associados aos grandes grupamentos, assim, as estruturas desses aminoácidos. Então, vocês observem aqui que você vai tendo propriedades bem distintas de acordo com a composição desses aminoácidos. Então, você tem ali características de compostos aminoácidos com características mais hidrofóbicas, outros mais hidrofílicas, as outras com umas características mais ácidas e outras mais básicas, característica polar em maior proporção, aminoácidos que se apresentam em estruturas aromáticas, se apresentam em estruturas menores, que têm na sua estrutura, na sua composição enxofre. Então você vai vendo que os aminoácidos, eles têm contribuições distintas de acordo com a sua estrutura química específica, e alguns são similares em função dessa estrutura química associada. E o que a gente pode entender com isso? Quando a gente observa, observamos aqui uma ideia dos aminoácidos associados às suas estruturas químicas numa característica comum da sua estrutura básica, do grupamento amino e do grupamento ácido, e o que vai acabar diferenciando toda a estrutura é justamente aquele grupamento R, que vai fazendo com que ele tenha comportamentos diferenciados apresentados aqui nesse slide, com essas características próprias, justamente pela diferenciação do grupamento R na sua estrutura do aminoácido total. Como, lembrando para vocês o que está sendo apresentado aqui. Então, observem lá que aquele Rzinho, dependendo do que está sendo associado à estrutura química que está representada nesse grupo R, você vai ter os diferentes comportamentos e as diferentes estruturas químicas como mencionadas no slide anterior. Bom, aí, na perspectiva das propriedades químicas ainda dos aminoácidos, nós voltamos àquilo que nós começamos a conversar desde o início, que é todo aminoácido, com exceção daquele que tem o R na forma de um H, todos os aminoácidos têm um carbono assimétrico. Tendo um carbono assimétrico, ele tem os seus isômeros. Por comportamento, tem isômeros por comportamento óptico, isômeros L e isômeros D. Nessa característica de terem comportamento carbono assimétrico, a gente já sabe que toda substância que tem carbono assimétrico, ela tem a possibilidade de desviá-los polarizado. Então, a gente também pode usar essa propriedade química dos aminoácidos, e obviamente envolvendo aí as estruturas que são formadas por aminoácidos, para fazer uma identificação, por exemplo. Só que, da mesma maneira que eu tenho esse pensamento que as propriedades químicas, pelo fato de ele ter carbono assimétrico, ele tem uma propriedade de desviá-los polarizada, eu posso imaginar que essas proteínas e esses aminoácidos são grandes interferentes numa determinação de carboidratos, utilizando essa metodologia da polarimetria, ou vice-versa, que se eu quiser usar a polarimetria para determinar uma fração, um aminoácido, uma proteína específica, obviamente que ela tem que estar ali pura, porque todas as proteínas vão ter carbono assimétrico, então vão ter essa propriedade de desviá-los polarizada. Então, eu também posso entender que os carboidratos vão ser o interferente nessa amostra. Então, vocês vão lembrar que nós, quando fizemos assim, quem está acompanhando todas as aulas e quem não está, dando uma olhadinha lá na aula de cereais, vocês viram que nós utilizamos, fizemos um comentário do uso da polarimetria para determinação de amido, que é um caminho que você pode fazer para determinar o teor de amido na sua amostra. E aí você tem uma etapa de preparo da amostra, onde você faz uma solubilização da sua amostra em um meio acidificado, usando uma solução de ácido pícrico, é uma mistura, um tampão ácido pícrico com ácido cítrico, justamente para que você tenha
condições de pH que você vai provocar vai provocar a perda da interação das proteínas com as demais estruturas, ou seja, você vai chegar ao ponto isoelétrico para que haja essa carga eletrônica e essa diminuição do grau de interação e, consequentemente, você vai precipitar essas proteínas. No que você precipita as proteínas e você filtra, o filtrado vai estar lá o seu amido, a proteína que era o interferente nessa análise foi eliminada. Agora vejam bem, se você tem ali, você quer dizer, você diz para mim assim, olha, eu quero analisar as prolaminas presentes no glúten. Beleza, só que você tem que separar todas as demais frações proteicas que estão ali. E acreditando que na fração que você quer, você só tem a presença de um tipo de proteína. Então, isso é só para mostrar para vocês a limitação da técnica, mas, por exemplo, se você está preparando, se você está assim, produzindo um composto químico, você está fazendo um aminoácido, você pode usar uma técnica dessa para acompanhar o grau de pureza do produto que você está fazendo, porque você tem ali exclusivamente o aminoácido que lhe interessa. Aí você já não tem esses interferentes nesse processo os interferentes químicos que vão influenciar nessa análise. Então, são coisas só para a gente entender que nós podemos sim utilizar essa técnica para determinar esses compostos puros, mas que nós temos que também nos alertar que justamente por eles terem propriedades químicas similares a outra fração de nutrientes em um alimento, analisando isso como uma prova de controle de qualidade de um alimento específico, eu tenho que me preocupar em eliminar as interferências que a fração proteica possa estar influenciando na fração de carboidratos ou vice-versa, de acordo com o interesse que eu tenho na determinação desse produto. Muito bem. Bom, fechamos aqui com a ideia dos carboidratos, com a ideia dos aminoácidos, que são as unidades básicas das proteínas, e compreendendo essas propriedades químicas desses aminoácidos, obviamente, nós vemos que tudo isso se aplica nas propriedades químicas dos compostos que vão ser formados a partir da condensação dos aminoácidos. Então, essa condensação dos aminoácidos ela é feita por uma ligação peptídica, conforme está sendo apresentada aqui para vocês, aonde há uma união do grupamento carboxílico, do grupamento hidroxila da fração carboxílica, da fração polar de um aminoácido, com o hidrogênio da fração apolar do grupamento amino de um outro aminoácido. Então, você tem na formação, na condensação, né, dos aminoácidos e nessa formação dessa ligação peptídica, você tem a produção de uma molécula de água. Obviamente, o inverso também é verdadeiro, que na hidrólise do peptídeo para a produção dos aminoácidos, você incorpora uma molécula de água. Muito bem. Conforme você vai tendo a união de dois aminoácidos e você começa a união de 1 mais 1, 2 e vai na sequência, você vai tendo os peptídeos, dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeos e assim vai até chegar à estrutura de polipeptídeos e, consequentemente, chegar à estrutura de uma proteína. Muito bem, as proteínas, obviamente, elas vão ter na sua estrutura, conforme está sendo apresentado aqui, toda a ligação entre os grupamentos carboxílicos e amino das estruturas. Então, vocês estão vendo como isso se organiza. E as proteínas,
obviamente, apresentam as mesmas propriedades dos aminoácidos. Então, nós temos nas proteínas os grupamentos hidrofílicos, representados pelo grupamento carboxila, e o grupamento lipofílico, representado pelo grupamento amino, ou seja, grupamentos polares e apolares, que vão trazer todas aquelas propriedades que nós mencionamos, referente à propriedade tamponante e também ao anfoterismo. E observem que o que você vai começando a organizar nessa cadeia de aminoácidos, as estruturas que têm essas características por si só, grupamentos hidrofílicos e hidrofóbicos, também vão ter condições de ter uma atração pelas cargas opostas e ter uma organização na formação dessas estruturas. Então, isso é muito interessante da gente observar que o que você poderia imaginar que os aminoácidos fossem se organizar pelas ligações do grupamento hidroxila de um, grupamento amino de outro, e isso ser formado como se fosse uma linha, você vai tendo essas características e essas propriedades químicas das frações polares e apolares dessa estrutura, promovendo uma reorganização, uma atração intramolecular, ou seja, a própria estrutura vai se organizando e se organizando de tal maneira que ela vai saindo daquela ideia de ser uma ligação linear e vai criando um envolvimento e um enovelamento dessa cadeia de aminoácidos. E isso é algo muito importante da gente entender. Por quê? Porque, assim, você vai tendo que vai modificar as proteínas. Existem várias coisas que vão ter uma característica diferente de uma proteína para outra. Em primeiro lugar, obviamente, vai ter a quantidade de aminoácidos que tem na estrutura molecular. Mas se você tem uma mesma quantidade de aminoácidos, o que vai modificar é o tipo de aminoácido que você vai ter. Então, a sequência dos aminoácidos vai ser um grande influenciador das funções e das propriedades desta estrutura proteica. Lembrando que naquela figura que nós mostramos lá atrás, que você tem estruturas proteicas distintas em função das características próprias daquele grupamento R dos aminoácidos. Então, todos têm uma propriedade, tem aqueles grupamentos carboxilo e amino, mas não é só isso que eles têm. Então, eles se diferenciam para aquele grupamento R. E nessa diferenciação do grupamento R, você vai tendo as especificidades das proteínas e, obviamente, com essas especificidades das suas funções próprias também. Então, a gente estava comentando logo no início do nosso bate-papo que, efetivamente, todas as moléculas orgânicas são moléculas que representam a vida, mas as proteínas, elas realmente têm, assim, um mistério extremamente interessante, para que é um mistério até o momento que a gente desvenda, para que a gente conheça algumas coisas eu conheço, outras coisas desconheço, mas tem muito a se conhecer sobre a estrutura proteica. E, obviamente, que a gente vai relembrar em cima do que eu estou falando aqui, o próprio sequenciamento genético todo associado a essa estrutura proteica, só para a gente ver o que efetivamente que nós estamos falando. Muito bem, com essa ideia, lembrando das sequências específicas, nós vamos ver que, ao contrário do que olhar uma cadeia com um monte de bolinhas que representam as estruturas, cada aminoácido, uma bolinha de cada cor representando o aminoácido, cada bolinha dessa tem uma estrutura química que vai impactar na maneira como ocorrem essas interações intramoleculares, justamente porque esse
esses compostos todos têm aqueles grupamentos que permitem essa aproximação e essa reorganização da estrutura para que ela haja uma organização da conformação dessa estrutura de tal maneira que ela vai, como a gente foi falando, aquele novelo de lã, que é a associação que a gente tem. E aí, em cada etapa que nós temos dessa organização estrutural, nós caracterizamos essa etapa como as fases da formação proteica ou até as fases da, entre aspas, desestruturação dessas proteínas. Então, a gente tem a chamada estrutura primária, que efetivamente nós vamos estar aí com a ideia das estruturas mais lineares. Quando você já começa a falar da estrutura secundária, você já tem a influência da interação intramolecular e a organização dessas estruturas podem acontecer numa forma de folha ou numa forma de hélice, e aí você vai tendo essa organização estrutural e até a forma como essas proteínas se apresentam, isso vai impactar no grau de interação e na própria solubilidade, porque a gente tem que ir observando essas duas estruturas, essas duas formas das proteínas se apresentarem na estrutura secundária. A gente já observa a diferença de interação química entre intramolecular, justamente pelas distâncias desses grupamentos, né? No aspecto da hélice, que você vai tendo um distanciamento e essa interação em menos, digamos assim, menos pontos do que até nessa forma preguiada da estrutura secundária. Quando você chega na estrutura terciária, na estrutura quaternária, você vai tendo cada vez mais a organização dessa estrutura novelar, e a estrutura quaternária é aquela proteína toda na forma de novelo. Bom, por que isso aqui é legal da gente lembrar? Isso aqui é legal da gente observar o seguinte: se eu estou olhando essa estrutura proteica e pensando num aspecto, como eu vou aproveitar isso para a minha nutrição, eu tenho que lembrar que a unidade funcional que me interessa para o organismo aproveitar esse nutriente é a sua forma mais simples, que é o aminoácido. Posso chegar até em pequenos peptídeos que tenham a capacidade de serem absorvidos. Então, com essa visão, a gente começa a ter um entendimento a respeito um entendimento melhor a respeito do processo digestivo, porque a gente aprende o que está sendo, o que impacta no processo de digestão, mas a gente começa a ter um olhar mais químico nesse processo digestivo. Então, por exemplo, eu posso somente olhando para as diferenças de pHs aqui, da boca, do estômago e da fase intestinal, somente pelas diferenças de pH a gente já entende o que vai estar acontecendo nessas estruturas, porque com a diferença de pH eu vou estar modificando as cargas elétricas presentes naquela estrutura e com isso eu vou estar modificando o grau de interação dessas estruturas. Isso vai favorecer a ação específica das enzimas, que vão ajudar a quebrar nos pontos específicos daquelas estruturas. E vocês observem aqui que tanto na boca quanto no estômago, quanto nos intestinos, além da gente falar das enzimas, nós falamos de sais. E esses sais vão estar atuando também nessa modificação da carga. E aí lembram o que a gente estava dizendo, né, da variação dos sais até para impactar nesse grau de interação, e isso vai favorecendo a quebra dessas estruturas moleculares para que elas estejam disponibilizadas
para as ações microbianas e estarem ali na formação, na unidade funcional, capaz de serem absorvidas. Então, a gente começa a ter um outro olhar a respeito disso. Isso acaba sendo algo muito legal, porque vamos começar a enxergar isso por um outro olhar. A gente sempre foi treinado a entender e a conhecer a absorção com a ideia, com a visão do corpo humano e como ele se comporta com os nutrientes. Só que o que está sendo feito hoje em dia está justamente querendo conhecer um pouco mais sobre a matriz alimentar, e nessa perspectiva de observar a matriz alimentar com essa estrutura desse sistema de dispersão e a maneira como ela se apresenta nas suas interações químicas, como é o comportamento dessa matriz alimentar no organismo. Então, estão sendo aplicados várias metodologias de digestão in vitro, que são simuladores da digestão, mas com essa ideia de conhecendo em cada fase como é o comportamento dessa matriz alimentar. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Observem aqui, nesse slide, que ele mostra a interação das proteínas com os compostos bioativos. Então, a gente tem aqui, na fase A gente tem uma liberação muito facilitada. Vocês vão vendo lá a liberação e a absorção com uma eficácia, na verdade não muito facilitada, ela lá na matriz completamente influenciada, e quando você acaba promovendo uma ação para aumentar a liberação aumentar a liberação desses compostos, diminuindo a interação deles com as proteínas, desses compostos bioativos, você acaba aumentando a capacidade de absorção desses compostos bioativos, e você tem aí representado esquematicamente um aumento da eficácia da absorção desses compostos. O que eu estou querendo dizer com vocês sobre isso? Lembram que nós mencionamos também dos carboidratos, daquela estrutura polimérica, as fibras que não conseguem ser digeridas, porque teoricamente a gente também entende, todas as proteínas são digeridas, então é facilmente liberado, só as fibras não são digeridas e acabam tendo a sua ação ação probiótica, ação prebiótica, mas elas não são fornecedoras de energia, digamos assim. Mas essa visão, ela começa a ser ampliada quando a gente tenta entender que essas estruturas, por exemplo, dos compostos bioativos na interação das proteínas, pode impactar na liberação desses compostos bioativos e até mesmo no próprio mecanismo de degradação das proteínas. Então, uma coisa com essa visão que a gente está tendo aqui, que está começando a se ter, e basicamente, assim, por exemplo, a gente comentou isso na primeira aula que a gente deu sobre a parte de composição, que a gente não conhece nada, porque a composição química, ela diz o quê? Quanto tem de proteína, mas ela não diz quais são os aminoácidos, ela não diz qual é o valor biológico dessas proteínas, e muito menos ela diz como é que é o grau de interação com os demais compostos. Então, tudo bem, vocês vão falar para mim, quais são as proteínas, eu posso fazer por um aminograma. Do que é um aminograma? Um aminograma, efetivamente, você vai separando, você pega uma proteína, quebra a proteína e identifica cada um dos aminoácidos presentes naquela estrutura. Isso daí você pode fazer essas separações com o uso da cromatografia. Muito bem. De qualquer maneira, eu quebrar a proteína não quer dizer que eu conheça como ela está interagindo dentro de um alimento. Então, quando eu falo assim, que eu comi arroz, eu vou lá e sei a composição química do arroz, que eu conheço a composição química do arroz, aí eu imagino, estou aqui mastigando, então quando eu estou mastigando, em cada fase, como é que está o pH, a visão maior é em cima da fração de carboidrato. Quando eu vou resolver comer feijão, e aí eu também conheço a composição química do feijão, e aí eu já sei que eu tenho que pensar na fração de carboidrato, mas também tem proteína, eu posso já aqui
aqui eu já tenho que ter uma percepção como é esse nível de interação, principalmente para aqueles compostos que estão em menor proporção que corresponde aos compostos bioativos, porque obviamente nós não estamos falando mais dos macros, estamos falando dos micros e inclusive os peptídeos bioativos que nós estamos dizendo, que eles não chegam ao aminoácido absorvido, mas aquele peptídeo que tem uma ação bioativa. E nós temos vários peptídeos sendo muito bem estudados. Muito bem, que eles acabam sendo assim, dentro da estrutura do alimento, eles estão ali intactos e no processo digestivo ou por um processo que você promova uma fermentação, eles acabam tendo uma ação bioativa. Muito bem. Aí, eu tenho, já é um pensamento. Agora, vejam bem, eu misturo arroz e feijão e vou comer os dois. Então, eu não tenho mais uma composição, assim, eu não posso só imaginar que eu estou somando a fração de carboidrato dos dois, a fração de proteínas dos dois. Quando eu estou mastigando os dois juntos, ou se eu numa preparação resolvo fazer amassadinho e junto os dois e formo uma outra preparação, eu já não sei como é que é a interação desses compostos e como vai ser o comportamento dessas estruturas no processo de digestão. Então, isso é uma coisa que vem sendo bastante explorada, com as técnicas não são tão simples. Eu estive até fora, mas aí veio a pandemia, bloqueou um pouco, tive que voltar antes, justamente para aprender um pouco mais sobre essas técnicas, porque isso tem muita coisa para a gente conhecer, porque, volto a dizer, uma coisa é a gente comer um alimento, outra coisa é a gente ter um prato cheio de coisa, outra coisa é a gente, no processamento, vai modificar as estruturas e a gente acaba não explorando e conhecendo essa estrutura da matriz. Então, ter um olhar desse mecanismo de absorção, não com uma perspectiva, não com olhar o que o organismo está tendo, como absorver, mas um olhar assim, o que está acontecendo na estrutura do alimento, que vai favorecer a absorção desses nutrientes, também é muito legal, e esse é o olhar aqui da ciência dos alimentos. Bom, seguindo essa ideia, né, do processo de absorção, tem uma coisa que a gente acaba estudando, assim, muito claramente a gente conhece dos macronutrientes. Quando chega na parte dos micronutrientes, esses micronutrientes dos minerais, eles passam por um processo de absorção, tanto por um mecanismo de difusão passiva, onde eles ultrapassam, onde eles passam de um meio intracelular para um meio extracelular por diferença de gradiente, quem está mais concentrado num lado e equilibrar no outro, então isso vai passando, mas para que isso aconteça, a estrutura molecular tem que conseguir passar por esse poro. Pensando no filtro é a mesma coisa, tá, gente? Você está pensando no filtro, vai passar o que consegue ultrapassar os poros de um filtro, é a mesma ideia. Ou você tem, na verdade, o mecanismo de transporte desses minerais por um mecanismo ativo que envolve uma proteína que vai ser uma proteína transportadora. Então você tem as proteínas com diversas funções, e essa proteína transportadora, ela tem uma capacidade de interagir com um metal específico, pensando nessa capacidade de interação, uma complexação associada à carga elétrica e associado também à estrutura do polo. Vocês devem ter aprendido na bioquímica aquela ideia da chavezinha da enzima com substrato. Então ele tem que estar de forma perfeita para ter ali o encaixe. Qualquer alteração na estrutura da enzima, que corresponde à alteração da estrutura proteica, ele perde aquele encaixe e aí a reação não acontece. Então a ideia é mais ou menos a mesma. Vocês observam ali dentro do que está sendo apresentado aqui nesse esquema, vocês têm o transportador, que efetivamente ele acaba não fazendo uma complexação específica, apenas ele facilita o processo de transporte pela membrana. Você tem
um ligante específico que você vai conectar, você vai formar um ligante, depois ele vai ser liberado por um outro ligante intracelular. Você tem ação enzimática esse mecanismo que nós estamos falando, e dentro dessa ideia, a gente imagina que as reações, quando a gente fala das reações catalisadas por enzimas, elas vão, essa catálise é justamente para que você diminua, né, o tempo de transição das reações, ou seja, que elas aconteçam com maior velocidade do que as reações que ocorrem comumente. Então você vai favorecendo, e nesse processo de catálise ele participa das reações só para acelerar o processo, mas ele depois não forma o produto final, ele depois acaba sendo recuperado novamente. Então o que acontece? Nessa visão que nós temos comportamentos específicos da estrutura da membrana celular, que tem lá na sua composição proteica junto com os lipídios, e tem um grau de interação que isso é o equilíbrio para mediar esses gradientes. A ideia de receptores específicos. A gente lembra o que a gente estava conversando aqui da estrutura da membrana, da estrutura da proteína, que qualquer alteração na estrutura da proteína vai fazer com que haja uma alteração das suas propriedades químicas. Consequentemente, todo esse mecanismo fisiológico pode se desequilibrar. Então, uma alteração de pH pode desequilibrar todo esse processo, um excesso de sal. E aí, o que é muito legal é a gente sempre estudar a bioquímica com a visão da química, ou seja, a bioquímica nada mais é, por isso que eu ainda falei no início que é uma questão de nomenclatura, a bioquímica é a química da vida, mas hoje em dia com os conhecimentos indo mais a fundo em cada área, então se separa assim, como se fossem as próprias reações de transformações associadas à bioquímica, mas a ideia básica do termo é a bioquímica, é a química da vida. Então a ideia de olhar a bioquímica com um olhar químico, não numa visão de decorar, mas de compreender as reações, e óbvio que a compreensão das reações não é tão simples quanto hidróxido de sódio mais água, hidróxido de sódio mais ácido clorídrico dando cloreto de sódio mais água, porque as estruturas orgânicas elas podem passar por diversos mecanismos até chegar ao ponto final. E justamente esses produtos intermediários que são formados por diversos mecanismos que vão levar a grande complexidade que envolve a bioquímica, mas ter esse olhar dessas propriedades químicas e como isso influencia nas respostas fisiológicas, a gente começa a compreender todos, e aqui eu estou falando numa aula direcionada aos cientistas de alimentos, mas, como eu disse a vocês, essa é uma disciplina, essa é uma aula associada ao conteúdo programático similar à disciplina de bromatologia do curso de nutrição da Unirio. Então, na visão do profissional da saúde, do nutricionista, ele ter o olhar até das alterações fisiológicas que vão levar as patologias e as morbidades, tudo com esse olhar químico, é super interessante. Comecem a observar isso daí, que é bem interessante mesmo. Bom, o que a gente estava mencionando a respeito da função da enzima, que as enzimas têm funções específicas, mas para que isso aconteça, é fundamental que ocorra essa conexão correta do substrato com a enzima. E isso vem, na visão química, interferências. Quem está competindo para fazer essa conexão que vai dar efetivamente a ação ou não. Tem aí a própria estabilidade na estrutura proteica em função do meio que se encontra, por isso que quando a gente fala assim, estamos inativando uma proteína.
a inativação de uma proteína nada mais é da proteína passar por uma desnaturação. Ou seja, você sai daquela estrutura que a proteína tem e faz com que ela perca a sua estrutura conformacional. Com essa perda da estrutura conformacional, você perde as propriedades químicas dessa proteína de ligação com aquele substrato específico, então ela passa a perder aquela ação química específica. Ela não deixa de ser uma estrutura proteica, mas ela já não tem a sua propriedade funcional. E as proteínas em si, elas são classificadas em diversos grupos com ações específicas do organismo. E esse raciocínio que nós estamos tendo aqui serve para tudo. Qualquer alteração na estrutura proteica que vá fazer uma modificação na sua estrutura conformacional, saindo até de uma estrutura terciária, passando por uma estrutura quaternária para terciária, já vai poder levar uma alteração drástica ou não das suas propriedades funcionais. E o que leva essa modificação da estrutura proteica? O que favorece essa modificação da estrutura proteica? Lembrando que ela está nessa estrutura pelo grau de interação intramolecular. Então, o que vai favorecer esse rompimento dessas interações químicas? Aquecimento. Aquecimento, certamente só, lembram, né? Assim, a coisa básica é que o aquecimento vai abrindo assim os espaços entre as ligações, só isso já vai diminuindo o grau de interação. O envolvimento também de alteração de pH, alteração de sais, tudo isso vai fazendo uma modificação da estrutura. E o que acaba sendo muito legal da gente observar essa ideia, que talvez a gente não associe, que, por exemplo, a desnaturação, ela pode ser algo que é bastante aceitável e esperado. Por exemplo, o que acontece na transformação de um ovo cru para as suas formas pós-aquecimento, ou um aquecimento direto na estrutura proteica, clara e gema, ou um aquecimento indireto, sendo controlado aí com a casca, é um processo de desnaturação. E nesse processo de desnaturação a gente consegue observar que o que você vai tendo ali efetivamente é uma modificação dessas estruturas, e aí o que poderia estar ali no meio, até um alto conteúdo de água presente, que se você olhar a composição química do ovo, você sabe que tem um alto conteúdo de água. Com esse aquecimento, você vai liberando a água, porque a água a gente não vê, então ela está ali adsorvida naquela estrutura polimérica, porque ela é um polímero exatamente como a gente estudou nos carboidratos, então ela está adsorvida naquela estrutura polimérica. Com o aquecimento, no que você vai modificando essa estrutura química, você vai diminuindo até essa possibilidade de interação com essa própria água, a água vai saindo, e quando você vai diminuindo essa interação com a água, você vai possibilitando justamente a interação dentro da estrutura proteica. E aí você vai organizando essa estrutura de tal jeito que modifica completamente a textura, e a gente observa isso. E conforme o tempo de cocção, a gente vai tendo características muito distintas da consistência daquele produto, em função da maneira como essas estruturas estão mais intimamente unidas e ligadas do que outras, ou seja, isso vai impactando na capacidade da textura, envolvendo a presença de água, da maleabilidade e até aquelas interações, como estava sendo mostrado, uma interação de tal maneira que você acaba
uma desnaturação irreversível que coloca, se fica tão forte, fica aquela estrutura bem dura. Então, são coisas que vão acontecendo de acordo com o tempo. E isso é muito legal da gente observar também quando a gente está lembrando o que a gente faz com um processo de cocção. Então, de cocção do ovo com a casca, como é esse comportamento, e até a gente entender, óbvio, o que se espera da cocção da clara, mais facilitada até porque ela é a segunda barreira para se chegar à própria gema. Então, são coisas interessantes da gente ficar aqui pensando. Muito bem. Nesse mesmo raciocínio, a gente começa a olhar uma outra fonte de proteína, que é a carne. A carne, ela também é um produto com alto conteúdo de água, e o que você vai tendo aqui, assim, a água dentro da estrutura das fibras moleculares de uma maneira, né, de uma maneira tal que com o aquecimento você vai desorganizando essa estrutura proteica e permitindo essa saída da água, o mesmo raciocínio que a gente teve acima, só que aqui a gente está visualizando em cada uma dessas fases. E você pode ter depois uma reorganização dessa estrutura, dependendo do que você acaba, a gente até no outro aquecimento adicionar água, põe um pouquinho mais de água para aquecer, tem esse processo também. E aí o que acontece? Você vai tendo comportamentos distintos, na verdade assim, respostas de textura distintas de acordo com o tempo e a temperatura que você aplica nessas estruturas proteicas, e como elas vão se comportar e como elas vão interagir, e o que você vai ter no produto final. Então, por isso que a gente diz, aquela carne, o churrasco, depois do tempo fica aquilo ali completamente quase uma borracha, porque fica bem duro e você vai perdendo algumas coisas. E dependendo dos espaços, às vezes você consegue ou não retirar, você consegue ou não manter algum tipo de textura. Mas, por exemplo, assim, dependendo de como você preparou uma carne, se depois você põe um pouquinho de água, você não consegue que ela absorva nada de água. Porque você criou já uma maneira tão forte da interação das estruturas proteicas que você perde a interação com qualquer outro tipo de grupamento hidrofílico que possa existir. E aí você não vai alcançando uma estrutura interessante. Por isso que se orienta sempre a preparar a carne em temperatura baixa, com fogo baixo, para você não trabalhar com fogo alto, mesmo que isso leve um tempo maior, mas que você não impacte pela alta temperatura. Por quê? Por que nós estamos falando de alta temperatura? Nós estamos falando de mudança de estrutura, assim, quebra, né, de afastamento das interações. De certa forma, dependendo da temperatura, quebra mesmo das interações, e isso pode mudar as cargas elétricas e, consequentemente, todas as interações que nós estamos falando o tempo todo aqui. Bom, então esse é o nosso bate-papo de hoje, de uma revisão aqui sobre a parte de proteínas. Vocês encontram mais informações mais informações assim, um pouco mais aprofundado e detalhado no livro que eu já mencionei no início. Diariamente, vocês também podem encontrar informações genéricas no nosso Instagram e na rede social, também no YouTube, que sempre a gente está lá com algumas informações genéricas para o público em geral sobre alimentos, nutrição e saúde. Qualquer dúvida que você tenha e você queira fazer algum contato diretamente comigo, perguntando ou apresentando até alguma crítica que a gente possa melhorar mais o material que a gente está se propondo a apresentar aqui para vocês, é só fazer contato conosco pelas nossas redes sociais. E se você gostou dessa nossa aula, dá um like lá, divulgue para os seus colegas, vai falando para todos os seus amigos que estão
dentro da Unirio e fora da Unirio sobre essas nossas aulas. Inscreva-se no nosso canal, que tem muita coisa interessante aqui no nosso canal, e divulgue o nosso canal para todas as pessoas, porque nós temos conteúdo para todos, para alunos que estão aqui cursando cursos de nível superior na área de alimentos, e para todos os indivíduos, inclusive crianças, nós temos conteúdo aqui no nosso canal. Então divulga o nosso canal, faça inscrição, e é isso aí. Até a próxima, tudo de bom para vocês. Tchau!